Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar algumas palavras ou expressões que geralmente causam um certo tipo de confusão na cabeça das pessoas quando elas têm que escrever algum texto em norma padrão do português. Para iniciar, eu vou falar sobre essas duas expressões, de encontro a e ao encontro de. Muita gente não sabe bem quando usar um ou quando usar outro, ou até mesmo trata as duas como se fossem sinônimos. Só que é justamente o contrário. Uma é o antônimo da outra. Enquanto ao encontro de é uma expressão que você utiliza quando quer mostrar que duas coisas estão em conformidade, concordam entre si, a expressão de encontro a dá a ideia de que duas coisas estão em oposição uma da outra. Por exemplo, eu digo que a minha opinião vai ao encontro da sua quando nós temos opiniões afins, quando nós temos opiniões parecidas. Eu concordo com você. E eu digo que a minha opinião vai de encontro à sua quando eu penso totalmente contrário, quando eu penso diferente de você, quando a minha opinião é exatamente o contrário da sua. Outras duas expressões que muita gente confunde na hora de escrever são através de e por meio de. Nós usamos a expressão através quando queremos expressar que alguma coisa atravessou outra. Por isso eu digo que a luz passa através da janela. Por que ela passa através da janela? Porque ela passa de um lado para o outro dessa janela. Já a expressão por meio de quer dizer que houve uma mediação. Alguma coisa aconteceu por intermédio de outra. Por isso eu digo que a encomenda foi entregue por meio da transportadora. Quer dizer, a transportadora é o meio que permitiu que alguma coisa fosse entregue. No entanto, frases como a empresa se comunica através do e-mail institucional são muito recorrentes. Só que se você levar em consideração o significado da palavra através, você percebe que ele não cabe nessa frase. Então o ideal seria: a empresa se comunica por meio do e-mail institucional. Quer dizer, o e-mail é o que permite que haja comunicação, é o meio pelo qual as pessoas podem se comunicar nessa empresa. Nós não atravessamos o e-mail, por isso usar através nessa situação não funciona de acordo com a norma padrão. Por fim, outra coisa que também causa um pouco de confusão é o verbo haver, quando é sinônimo de existir ou de acontecer. Nesse caso, ele é um verbo impessoal. Isso significa que ele não tem sujeito. O sujeito é aquele cara a quem se atribui a ideia do verbo. É quem faz aquilo a que se refere esse verbo. Portanto, quando eu digo a frase que a menina encontrou os seus sapatos, eu tenho o verbo encontrou, eu tenho o que ela encontrou, que é os seus sapatos, e eu atribuo a função de encontrar a menina. Agora, quando eu falo que faz muito frio no inverno, eu tenho o que é feito, o frio, que vai ser o complemento, mas eu não tenho como atribuir a ação de fazer a alguém. Portanto, eu digo que o verbo fazer é impessoal, não tem sujeito. A mesma coisa acontece com o verbo haver, quando ele é sinônimo de existir ou de acontecer. Por isso, como ele não tem sujeito, não tem algo ou alguém a quem eu possa atribuir a ideia desse verbo, ele não se flexiona para concordar com o sujeito que não existe. Então, frases como houveram manifestações nos Estados Unidos, ou haverão aulas aos fins de semana, ou haviam candidatos interessados na vaga, estão em desacordo com o que prescreve a norma padrão do português. Porque o verbo haver presente nessas frases se flexiona para concordar com o complemento, enquanto ele deveria concordar com o sujeito. Mas não tem sujeito, então ele não concorda com ninguém. Então, de acordo com o padrão, essas frases deveriam ficar da seguinte forma: houve protestos nos Estados Unidos. Haverá aulas aos fins de semana. Havia candidatos interessados na vaga. Todos os verbos
no singular. Então esse foi mais um vídeo para tirar algumas dúvidas, algumas questões em relação ao uso da norma padrão do português. Já estou organizando alguns com base nas sugestões que foram dadas no último vídeo. Se houver mais sugestões, deixem aí nos comentários que eu vou organizar mais alguns vídeos com base nas sugestões deixadas por vocês. Até mais!